Sejam todos bem-vindos, então, a mais uma reflexão do dia. Confesso a vocês que de todos os outros vídeos que eu já gravei, né, são em torno de 60 vídeos gravados no canal, é o vídeo mais desafiador, porque hoje é o último dia, né, o último vídeo da série Transformando a Minha Vida. E eu normalmente trago uma palavra de ânimo, né, de incentivo, de encorajamento. E como eu estou passando por um momento delicado, né, a gente pensa em não vou gravar agora, né, a gente pensa que quer levar apenas coisas boas, né. E essa noite eu não dormi, pensando sobre isso, sobre tantas outras coisas, né, e eu entendi que o que eu tenho para falar não é algo ruim, é algo bom, porque eu estou aqui conseguindo conversar com vocês. Então, muitas vezes a gente tem que mudar a nossa ótica, né? Sobre as coisas que acontecem na nossa vida. E é justamente sobre isso que eu quero colocar para vocês neste último vídeo, né? Da série Transformando a Minha Vida. Vou contar um pouquinho da minha história, um pouquinho dos últimos anos da minha vida. A maioria das pessoas conhece, muitas pessoas me mandaram mensagens, né, no decorrer desses últimos dias, né, mas para aqueles que não conhecem, né, vão conhecer um pouquinho hoje. Então, 2015 foi diagnosticada com câncer. Fiquei muito surpresa, não somente eu, como meu médico também, pela questão da idade, né, porque a gente às vezes é um pouco ignorante, né, acerca do conhecimento de algumas coisas, né. Antigamente a gente pensava que câncer era só pessoas de mais de idade, né, e por eu ser bastante jovem, lá em 2015, né, a gente ficou bastante surpreso, né. Então, já estava num estágio um tanto quanto avançado, agravado, né. Então, foi uma corrida contra o tempo para então fazer todos os exames, punção, biópsia, enfim, né? Passei por um procedimento cirúrgico bastante delicado, né? Posteriormente, então, implantei o catéter, né? Que é uma forma que facilita bastante, né? Na quimioterapia. Passei por longos 6 meses, né? De quimioterapia. E depois, então, mais radioterapia. Eu venho vindo, né? Nesse processo desde 2015. E agora, então, na semana passada, né? No dia 12 agora de julho, eu passei, então, por mais um procedimento cirúrgico que faz parte, então, desse processo que eu venho vindo desde 2015, né? Então, graças a Deus deu tudo certo, né? Estou me recuperando e esse processo que eu estou passando me ensinou muito. E é justamente sobre esse assunto que eu quero falar hoje. Sobre a ótica que nós devemos enxergar as nossas adversidades. Porque no momento em que nós nos propomos, no momento em que a gente, né, se propõe a ter uma mudança na nossa vida, a gente às vezes pensa que a partir do momento que a gente decidiu, a nossa vida vai ser um mar de rosas, né? E muitas vezes isso não acontece. Então, quando a gente encontra alguma adversidade, às vezes a gente para no meio do caminho, porque o nosso olhar naquela situação, ela é um olhar diferente do que nós devemos de fato olhar, né? Então, muitas situações, dependendo da ótica que nós formos olhar, ela vai mudar, né? Se a gente for ler sobre a história do povo, né, que o libertador tirou, né, que foi Moisés, vai falar sobre a Terra Prometida, que alguns chegaram, a maioria deles chegou e disse que a Terra era assim e que não era possível estar, então, tomando conta daquele lugar, que era impossível. Em contrapartida, outros, a minoria, disse que a terra era maravilhosa, que a terra manava leite e mel. E aí eu fico me questionando, o que eles viram foi a mesma coisa, só que com a ótica diferente. E sobre isso que eu quero conversar com vocês nesse dia, né? Eu sempre digo assim, ó, que a gente pode aprender muito com as situações das pessoas ao nosso redor, né? Mas o maior aprendizado é quando é conosco. Porque a gente fala com uma propriedade que ninguém é capaz de falar, porque a gente está falando de nós, né? Então esse período, esse trajeto todo, né, que eu venho vindo, esse processo todo, me ensinou muito. Tive muitos momentos bons, mas em contrapartida muitos momentos difíceis, né? E momentos esses que me fizeram aprender a enxergar a vida com uma outra ótica.
nessa última cirurgia, nessa última vez que eu estive, então, internada ali no Hospital Tacchini, Bento, eu me sentindo ali ruim, enjoada, com muita dor, né, pensando, meu Deus, né, que situação a minha, e de repente eu me deparo com uma pessoa que sentia muita dor, muito mais do que eu. Eu me deparo com pessoas esperando leito, eu me deparo com pessoas que não tinham ninguém, que foram abandonadas lá, de certa forma. E naquele momento eu começo a fazer vamos dizer assim, uma análise disso tudo, e eu começo a enxergar a minha vida com uma outra ótica nesse sentido. Que muitas vezes, ao invés de reclamar, vamos ser gratos. Né? A gente, ser humano, a gente tem o costume de reclamar por isso, por aquilo, por aquele outro, né? Eu trabalho no comércio, então eu sei disso. 90% ou até mais as pessoas que entram na loja, elas estão reclamando do marido, da casa, do governo, do frio, do calor, da chuva, do sol, né? Estão gordas, estão magras, enfim, né? E no momento em que a gente consegue mudar essa ótica de reclamação e ingratidão, parece que até as coisas que estão ao nosso redor se transformam. Parece que as coisas se tornam mais leves, né? Então, comece a olhar a tua vida de uma forma diferente, com uma ótica diferente. Substitua a palavra reclamação por gratidão. Você vai ver como as coisas ao seu redor vão mudar, né? E outro aprendizado, né, que eu tirei disso tudo foi que a gente não consegue passar o processo sozinhos. Exatamente, a gente não consegue passar determinados processos da nossa vida sozinhos, né? A gente vê muita coisa na internet, porque eu me basto, porque somente eu é o suficiente, porque isso, porque aquilo. É como construir uma casa na areia, né? Isso não é verdadeiro. Se fosse assim, Deus teria criado somente Adão, e não Adão e Eva. Né? Então é necessário sim que a gente muitas vezes peça ajuda, ou que a gente possa estar sensível para olhar para o lado e ver que alguém está precisando de ajuda. E quando eu falo de ajuda, eu não estou falando apenas no sentido financeiro. Isso é uma das ajudas. Eu estou falando numa palavra, num abraço, né? Então, isso são detalhezinhos que às vezes parecem tão simples, mas que às vezes uma palavra, um bom dia que você dá, você muda o dia daquela pessoa. Então, ao invés de criticar, ore por aquela vida. Ao invés de dizer por que isso, por que aquilo, tente entender essa pessoa. A gente tem, né, o ser humano é assim, a gente tem o hábito de julgar, de criticar, né? Mas se nós começarmos a olhar com uma outra ótica, volto a dizer, o mundo ao nosso redor, ele se transforma, né? Então, todo esse período desse aprendizado todo, hoje estou compartilhando em poucos minutos com vocês. Comece a olhar a vida com uma outra ótica, né? Esses últimos dias, assim, têm sido bem difíceis, porque quem me conhece sabe que eu, né, como eu brinco, eu sou ligada no 220, praticamente o dia todo, né, eu só paro quando eu durmo, e aí você ficar parada, né, porque, né, eu necessito de alguns dias para mim me recuperar, ainda eu tô usando o Dreno, né, não vou mostrar porque nem todo mundo tem estômago, né, mas o Dreno seria algo que vai limpando o organismo, né, então eu preciso ficar parada. E esse período, assim, foi tão importante porque me fez pensar muita coisa, me fez refletir sobre muitas coisas na minha vida. Foi um período que eu não precisei contar os minutos para mim ficar com a minha filha, nem com a primogênita, nem com a caçula. Eu tive tempo. E às vezes fatos acontecem na nossa vida para nos frear, para fazer com que a gente entenda que há coisas que não têm preço, têm valor. Então, se você aí do outro lado, né, está passando por alguma situação difícil, acredite. O deserto, que é o próximo tema da série que eu vou começar a gravar, ele não é um lugar pra gente morar, é um lugar pra gente passar. Então, ele passa. Os momentos difíceis passam, os dias ruins passam, e a noite passa, né? E no outro dia vem
a luz, vem o sol, né, e transforma totalmente o nosso dia. E outra coisa que eu aprendi para encerrar esse vídeo transformando a minha vida é que a gente precisa ser grato. Às vezes a gente acha que é autossuficiente e de repente a gente se vê realmente precisando das pessoas ao nosso redor. E às vezes a gente esquece, né, o quanto é importante aquilo que as pessoas fazem por nós, né. Então, se eu fosse agradecer aqui, eu ficaria acho que 10 minutos fazendo nomes e ainda assim não seria o suficiente. Mas alguns nomes eu tenho que fazer, né, tenho que colocar esses nomes, porque eu entendo através da palavra do Senhor que a gente deve honrar, né, algumas pessoas. E a primeira é uma pessoa que é o Espírito Santo de Deus. Que em todos os momentos, nesse período todo, desde 2015 até hoje, eu sei que ele esteve comigo porque eu sei que eu não conseguiria passar por tudo isso sozinha. Então, meu primeiro agradecimento vai a esse ser, a essa pessoa, que é o Espírito Santo de Deus. E eu até coloco um desafio para você que ainda não teve uma experiência com ele. A tua vida, a tua ótica muda completamente no momento em que a gente passa a ter experiências com ele, né? Então, quem não sabe quem é o Espírito Santo, olha os meus vídeos anteriores onde eu falo quem é o Espírito Santo, né? Então, o primeiro agradecimento eu não posso deixar de agradecer ao Espírito Santo, né? A Trindade, a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo, né? E o segundo agradecimento é ao meu esposo, né? Que quando a gente casou, né? É de praxe, né? Dizer na alegria, na saúde, né? Na doença, na tristeza, na alegria, na saúde e na doença, né? Acredito que seja isso, se não me falha a memória. Só que a gente vê que hoje em dia são raros, né? Que realmente cumprem com, com aquilo que se propuseram diante de pessoas e testemunhas e diante de Deus e diante da pessoa que está ali, né? Fazendo aquela união naquele dia, né? E o meu esposo tem cumprido na íntegra. Então, sou muito grata a Deus pela vida dele, que é um presente na minha vida, na vida das nossas filhas, né? E falando nas crianças, eu também não posso deixar de agradecer a Raquel e a Radassa, que muitas vezes, quando eu estava desanimada, elas eram o motivo, né, de eu me alegrar, né? São herança do Senhor, diz a Bíblia, né? E outro agradecimento à minha cunhada, né, a Elisa, que esteve me acompanhando nesse último procedimento cirúrgico, né? Mesmo ela com algumas questões pessoais de saúde, ela se dispôs a estar lá horas e horas esperando por uma notícia e estava lá. Então, minha gratidão a ela, gratidão ao meu irmão também, gratidão à minha mãe, que eu gastaria meia hora do meu tempo falando da pessoa que é a minha mãe, mas ela sabe o quanto sou grata, né, pela vida dela. E ao meu médico, né, atualmente quem cuida de mim é o Dr. Maximiliano, mastologista, então sou muito grata a Deus pela vida dele, pela vida de toda a equipe, enfim, de uma forma geral, né, que cuidou de mim. Não somente nesse procedimento, mas os outros procedimentos, né, que eu tive lá em 2015, Dr. Ricardo Antônio Boff, Caxias do Sul, Dr. Maurício Carvalho, o Ayrton, né, que era o vascular, enfim, tantos médicos que passaram, né, por esse processo todo, né, da minha vida. Então, gratidão a cada um. E a igreja onde eu congrego, né, a Igreja Monte Sião, Ministério Belém. Minha gratidão a todos que oraram, né, cada um sabe, né, quem orou, então minha gratidão fez uma diferença muito grande. E também há outras igrejas que eu sei que eu não vou citar nomes agora, porque senão ia demorar muito, né. Então, eu posso resumir a tudo como gratidão, a cada um que lembrou, que me chamou, né. Então, me desculpa se deixei alguém sem resposta, mas graças ao bom Deus, né, teve muita gente que me chamou. Então, sou muito grata. Isso, como eu disse, não tem preço, tem valor. Então, você que está aí do outro lado, se está passando por alguma dessas dificuldades dos quais eu citei nesse vídeo, né? Saiba que, assim como eu, você também pode passar e sair mais do que vitorioso. Hoje estou aqui bem, graças a Deus, estou bem. As pessoas me perguntam como eu estou. Eu estou numa fase de recuperação, mas eu estou bem. Meus exames deu todos, né? Os exames deram todos
bons, né? Então é uma questão de tempo e logo logo vou estar aí no comércio atendendo vocês com maior carinho. Então, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e a sua família.